sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, quero agradecer o nosso apoio e patrocínio do Sistema OCB de Cooperativas do Espírito Santo, que conecta histórias. Estamos aqui também para conectar histórias, mas quero falar para vocês que estamos num estúdio especial, o estúdio que foi montado na Casa Cor do Espírito Santo. Hoje estamos chique, hein? Mas vamos lá. Nossa entrevistada não teve como a primeira escolha o direito. É isso aí. Primeiro ela foi fazer administração. E claro que depois, certamente, vocês vão saber que ela se apaixonou pelo direito. Hoje, como secretária adjunta da OAB e corregedora da OAB do Espírito Santo, recebo aqui no estúdio doutora Silvia Hansen. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que essa sua ideia é fantástica, né? É uma ideia inovadora e ideias como a sua, eu acho que tem que ser prolatadas e até copiadas. Muito boa ideia. Parabéns. Obrigada. Que a gente gosta de saber histórias, né? Porque eu costumo dizer que, né, o glamour da advocacia é só em séries e filmes, não é? É verdade, Carla, infelizmente é. Eu acho que como toda profissão, principalmente no início, ela é um pouco complicada. Eu vou permitir, se você me permitir, claro, uma pequena introdução a respeito da minha vida. Eu não sou capixaba. Não? Você é de onde? Então, eu sou mineira, só que assim, eu nasci em Minas, mas com pouco mais de um ano e meio, eu fui morar na Bahia. E por torno dos 6, 7 anos eu vim para o Espírito Santo. Eu sou de uma família humilde, meu pai era encarregado geral de obras e ele sempre viajava. Enquanto nós éramos pequenos, a minha mãe sempre o acompanhava. Para você ter uma ideia dessa trajetória do meu pai, cada filho nasceu em um estado brasileiro diferente. Eu sou mineira, meu irmão é baiano e a minha irmã é capixaba. Ai, que legal. Foi uma história bem assim. Eu acho que a grande maioria dos capixabas, né? Os capixabas de coração como eu, eles geralmente vêm de outros estados. E lá pelas tantas, aos 16 anos, eu comecei a estagiar. Eu estagiei no Grupo Águia Branca, né? Águia Branca Cargas, depois Viação Águia Branca. Estagiei no Banco do Brasil, SESEC, que era uma parte do Banco do Brasil. Mas eu sempre quis fazer um curso superior. E eu tinha dúvida entre administração e direito. E eu comecei a fazer direito aos 18 anos, na faculdade de Colatina, na FASEC. Só que eu me recordo que um pouco antes de eu finalizar a faculdade, e você sabe que estudante não tem dinheiro, eu decidi fazer uma pós-graduação na área. Pós-graduação em administração estratégica pela FAESA. Não tinha dinheiro. E você cursava direito? Não, administração nessa época. Isso é dos 18 aos 22, mais ou menos. E aí o que eu fiz, Carla? Procurei um trabalho temporário para pagar minha pós-graduação, enquanto uma oportunidade de emprego estava por vir, não chegava. Trabalhei durante 1 mês e 15 dias numa joalheria. E foi uma experiência incrível, porque eu sempre falo, toda experiência de vida é válida. Claro. E nesse período de 1 mês e 15 dias, eu acredito muito na lei do retorno e no segredo, nos pensamentos positivos. E eu me recordo que eu falei, eu vou ficar aqui 1 mês e meio, certinho. E foi justamente o período que eu fiquei. Eu passei a primeira semana vendendo pingentes. Eu fui apelidada de a menina dos pingentes. Um belo dia eu cheguei em casa e falei, nossa, meu Deus, eu sou uma pessoa do bem. Eu acho que ali eu aprendi a tratar o público, sabe? A conversar com as pessoas, a entender um pouco mais. E eu não fazia distinção se a pessoa chegava de chinelo de dedos ou de salto alto. Eu trabalhava na joalheria Baldes Stein, ali no Boulevard da Praia. Eu falei, poxa, a clientela aqui é tão boa, por que eu só vendo pingente? Conversei com Deus, Carla. Isso era um domingo à tarde. Na segunda-feira, no horário de almoço, chegou uma cliente e comprou a peça mais cara da joalheria. Uma pulseira que era a peça mais alta. Dali em diante, eu só fazia vendas altas. Então, eu acredito muito que existe uma força sobrenatural que nos guia, que nos compreende e que nos ouve, né? Passado esse tempo, eu fiz o curso de pós-graduação, me especializei, assisti vários simpósios, me aperfeiçoei, viajei. Só que, sabe quando falta alguma coisa?
sabe quando você sabe, eu gostava da profissão, mas não me completava, assim, não era algo que, parece que faltava alguma coisa e eu queria buscar, e naquele momento eu não conseguia entender. E eu me recordo que um dia, passando pela Expedito Garcia, pela BR, e eu vi na faculdade Pio XII escrito matrículas abertas. Eu fui lá, fiz a minha matrícula. Quer dizer, não foi nada pensado, não foi nada premeditado. Não, eu vou, agora chegou um momento, não. Eu acho que na minha vida, algumas coisas acontecem sem que eu consiga te descrever. Algumas coisas acontecem porque eu acredito que alguma destinação mesmo, sabe? Alguma coisa acima do... Parece que aquilo tem que acontecer de um jeito, mas eu já tinha essa vontade. Eu fui lá, fiz a matrícula e comecei a estudar. E foi uma experiência fantástica. Ali e na época você trabalhava em algum lugar? Nessa época, não. Nessa época eu tinha parado o curso de administração e queria me dedicar ao direito. Mas você se formou em administração, me fez formei, trabalhei durante trabalhou. Alguns anos. Foi uma experiência muito boa. Não tem e administração. Inclusive numa cooperativa, trabalhei numa cooperativa. Você que legal! E o curso, eu fiz administração e o curso realmente, sim, ele te dá uma visão muito grande, sim, né? Mas ele também tem uma área mais racional, né? Ele é mais exato, uma boa parte exata, porque você lida com números, sem dúvida, né? E eu acho que te ajuda na relação à gestão até do escritório, não, né? Sem dúvida. Você começa a analisar o escritório como uma empresa e não somente como local que você vai trabalhar, mas custos fixos, variáveis, eu acho que a gente... Devia ter uma matéria dessas na faculdade de Direito, né? Eu acho que seria muito importante. Né? Pelo menos de empreendedorismo, alguma coisa que Bom, na minha época não, mas eu não sei na sua, mas acho que hoje em dia os advogados já têm uma outra noção, né? Hoje as coisas mudaram muito, né, Carla? Exato. Mas aí você foi fazer direito, começou a estagiar na área criminal. Então, eu sempre falo que a vida é feita de relacionamentos. E eu fui criada para respeitar hierarquia. Então, eu tinha uma relação muito boa. Aliás, essa é uma dica, tanto para quem é universitário, para quem é recém-formado. Aprendam a conviver com as pessoas, tentem se relacionar bem com todo mundo. Eu me recordo que, na época da faculdade, eu usava um computador, e alguns colegas vinham de outras turmas e eles perguntavam, a senhora poderia passar, senhora, né? Poderia passar para mim a matéria? E eu sempre passei, sabe, Carla? Eu sempre achei que a gente vive no mundo para se ajudar. E eu tive muita sorte, porque eu tive bons professores maravilhosos. O próprio Risque, né? Zé Carlos Risque Filho foi meu professor. Quando eu iniciei na faculdade, ele era coordenador do curso. Rivelina Amaral, Lauro Coimbra, Rafael Teixeira, Cristina Daer, Karina De Bortoli, que eu não cheguei a tê-la como professora, mas a gente acabou, porque eu passei na prova da ordem no 9º período, e a matéria dela era essa, mas a gente acabou se relacionando profissionalmente. Então, eu sempre falo, a vida é feita de relacionamentos, você tem que saber conviver com as pessoas. E esses professores e colegas de sala que eu convivi acabaram fazendo parte da minha vida, em algum momento dela, profissionalmente ou pessoalmente. O Risque agora é na OAB. E aí, acho que estava no penúltimo ano, eu fui estagiar na 3ª Vara Criminal de Cariacica, que foi uma experiência única também. E aí eu já era apaixonada pela matéria, não precisa falar, né? Depois, eu fui trabalhar no PROCON estadual, trabalhei com direito consumidor. Não fazia o atendimento direto, mas ficava no suporte junto com a supervisão. Então, os advogados que faziam atendimento nos reportavam em situações um pouco mais complexas. Ali também eu tive esse contato com advogados, com as partes, então foi algo muito interessante também. Terminada a faculdade, eu comecei a estagiar no escritório do Dr. Rivelino durante um período. Depois eu saí na área criminal. Aliás, eu passei na prova da ordem, escrevi essa matéria penal. E a vida vai levando, né? Você vai levando. Aí eu decidi sair do escritório porque eu queria trabalhar sozinha. Comecei uma sociedade com uma colega. Começamos de forma muito precária. Claro, como todo mundo. Mas foi uma experiência incrível. A gente trabalhava com diversas áreas. A área que chegasse, a gente trabalhava. Isso fez com que a gente aprendesse muito também. E fora que você falou de administração, que é uma área exata, o direito não é, né? O direito não é uma área exata. O direito é uma área que
Eu sempre falo que eu me apego muito aos detalhes. O direito é uma área que você vai aprendendo sempre, todos os dias. E mesmo que você faça uma mesma ação referente ao mesmo assunto, sim, os fatos serão diferentes. Algo vai ser diferente, sim, nunca é igual. Dúvida. E eu passei por algumas situações que são bem interessantes, bem engraçadas. Então essas que a gente quer saber agora. A gente não se recorda de todos pela memória, mas algumas sim. E a gente gosta de saber das histórias, das situações que a gente passa. Você deve ter muita coisa, porque olha, PROCON, vara criminal, escritório, deve ter muito para contar, né? Eu vou te contar umas que eu acho assim que são mais suaves, né? Algumas que eu prefiro não contar. Mas uma que me chamou muita atenção, Carla. Eu atuei numa ação penal militar. Ação penal militar? É. E eram 2 policiais e um deles era meu cliente. Numa perseguição, um desses policiais, houve troca de tiros e ele acabou revidando, né? Ele acabou acertando um dos rapazes. E eu ia defendê-lo. Lá pelas tantas, esse rapaz foi ouvido, salvo engano, ele era até menor de idade. Foi ouvido pela juíza, mas você já parou para pensar? Imagina uma pessoa que fala de forma tão espontânea que parece estar no sofá de casa. Então, ele começou a conversar com a juíza, ele se deixou levar e foi levando. E lá pelas tantas, a juíza questiona: para onde vocês estavam indo? Qual era o destino quando ocorreu essa perseguição militar? E aí? E aí ele fala: olha, nós estávamos direcionando a um estabelecimento comercial para fazer um assalto. E aí, assim, e naquele momento, de verdade, naquele momento na audiência estava todo mundo muito sério. Não teve uma pessoa que não riu. Porque ele foi um sincerocídio, né? Não era o tema, o momento ali não era essa a ação, mas a forma como ele falou, como se fosse uma coisa mais natural. Ou ele não percebeu, ou para ele aquilo é tão natural que foi muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Não, de fato, né? Foi, a gente estava... E ele deu a entender que os policiais estavam atrapalhando, entende? Assim, Tem uma situação muito engraçada. E que outras histórias, assim, que você... Me lembrei de uma outra também, que é mais simples. A gente sabe que tem formalismo na nossa profissão, e eu acho que deve ser. Sim. Eu sempre falo com os colegas, eu estou num restaurante com um amigo, com amigas, eu faço questão de ser chamada de doutora. Mas a gente sabe que durante uma audiência, em determinadas situações, isso é padrão. E eu tinha uma amiga que ela tinha por costume se referir aos colegas mais próximos de meu bem. Meu bem, todo mundo era meu bem para ela. Não vou citar o nome, claro. Claro. E eu lembro que num dia de uma audiência, eu perguntei para ela e falei assim: você chama todo mundo de meu bem? Ela, é costume. Eu falei: então você só preste atenção para você não chamar o juiz de meu bem. Ela, não há a menor condição, nunca aconteceu isso comigo. Eu falei: tudo bem. Entramos para a audiência e a audiência transcorreu normalmente. Do nada, de repente, na fala, ela chama o juiz de meu bem. Eu olho, juro por Deus, eu olho para o rosto dela e ela continua, ela não para, ela continua falando. O juiz, que era extremamente educado, até hoje eu não sei, Carla, se ele percebeu, e porque percebeu também que não foi feito de forma desrespeitosa, nem com pejorativo, deixou passar, ou se ele também não percebeu. Só sei que fim da a audiência eu falei: você percebeu o que você fez? E ela falou assim: eu percebi, Silvia, mas eu pensei, se eu pedir desculpas é pior. Então toca o bonde. Eu deixei acontecendo. E o juiz, ele foi tão educado que eu acho que ele percebeu. Claro, ele percebeu. Né? Então, assim, são situações que acontecem no cotidiano que só quem milita que consegue enxergar. E aí eu acabei me lembrando de um outro caso também. Eu estava trabalhando numa ação penal também, criminal. E o meu cliente, ele conhecia um rapaz que conhecia ambos, né? Tanto o meu cliente quanto a parte adversa. E ele sabia, ele tinha informações que eram muito boas para mim, para o meu cliente. Eu fui conversar com ele, eu sempre converso. E eu falei assim: você conhece a outra parte? Ele: olha, doutora, eu sei que ela está mentindo, eu sei de muita coisa, mas como eu sou muito amigo de ambos, eu não vou falar nada que possa prejudicá-la. Eu falei: mas de qualquer forma você vai ser arrolado.
pode ser? Ele pode, mas eu não vou falar. Eu falei, não, o que você vai falar, eu não posso me meter nisso, mas eu vou arrolá-lo para a audiência. E a outra parte, só em saber que ele estaria presente, já voltou atrás, já desistiu da ação. Essa foi eu me lembrei agora caminho. Então essa foi uma experiência que eu achei muito legal, porque o direito, por não ser exato, às vezes você tem que ter uma certa malícia. Sim, estratégia. E perceber, né, um detalhe, você consegue... Aquela audiência que podia se postergar, que poderia criar um problema para o meu cliente, foi resolvida com análise de um detalhe. Eu acho que isso que tem no direito, que não tem em nenhuma outra profissão, pelo menos eu não consigo vislumbrar, é que faz com que eu fique mais encantada, mais maravilhada com ela, Carla. É muito legal, né? E você já teve situações assim de colegas ou de partes que acharam ruim que você estava defendendo alguém no processo? Olha, porque é uma área delicada, a área criminal, né? Do estilo, como que você pode defender um bandido? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda criminaliza muito o advogado, né? Como se nós, né, tivéssemos... aquela velha expressão, advogar para bandido e tudo mais. Mas eu sempre falo, o advogado criminalista é odiado até o dia que você precisar dele. Porque qualquer um de nós, por melhor pessoa que seja, ele pode vir a precisar. Qualquer mãe, você é mãe, eu também sou. Quem não mataria em defesa de um filho? Isso acontece algumas coisas nos bastidores. Às vezes, em algumas delegacias, você tem que... É porque assim, a gente que é mulher, e as pessoas sempre falam... Eu lembro que eu ouvi de um colega esses dias: Silvia, você é tão delicada, você é tão suave, tão boa gente. Eu não consigo imaginar você numa delegacia. E eu acho que não tem nada a ver, né? Nós podemos ser delicadas no nosso momento íntimo, com amigos, com parentes, delicadas também em determinados momentos, né? Trabalhando inclusive, mas em alguns momentos ser um pouco mais contundente, um pouco mais rígida. Já houve casos em que eu tive que falar um pouco mais grosso, né? E eu acho que faz parte da profissão, não só do criminal. Eu já atuei em outras áreas. Você me fez lembrar de um caso, Carla, em que eu estava iniciando a carreira. Também não vou citar em que fórum, em que vara ocorreu. E um colega advogado na parte adversa, ele olhou para mim com uma certa... com certo sarcasmo. E quando ele percebeu que o meu número da ordem é recente, eu acho que ele se sentiu superior em relação a mim. Para você ter uma ideia... Durante a audiência, ele chegou a falar o seguinte: suspeitei desde o princípio. Ele brincava ele brincava durante a audiência. E eu pensava assim comigo, eu toda séria, porque no início, nossa, super preocupada, tinha me preparado. Eu acho que o segredo é a preparação. Sim. E outra coisa que eu acho que é importante, não é porque você é um jovem advogado, você pode ser inexperiente. Isso não quer dizer que você seja incompetente, né? Que são duas coisas... São duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. E eu me recordo que ele brincava o tempo todo. Quando ao final da audiência, que foi favorável para mim, aquela pessoa sarcástica, bem-humorada, até excessivamente bem-humorada, simplesmente não olhou para mim, não olhou para o juiz, não olhou para ninguém. Ele simplesmente saiu revoltado, com uma cara feia. E aquele dia foi importante para mim, que eu comecei a pensar: nós estamos nas partes opostas, né? Nós somos em lados opostos. Naquele momento estamos adversários, mas não somos adversários aqui fora, né? Somos colegas de profissão. Isso mesmo. E aquilo mexeu muito comigo, Carla. Aquilo me fez refletir no real papel da advocacia e no papel que a gente tem para com os colegas. Hoje, dentro da ordem, eu percebo que toda essa trajetória de convivência com pessoas, do curso de administração, de ter passado por outros estados, de ter um pai muito batalhador, de origem humilde, e uma mãe sempre presente, tudo isso fez com que hoje eu pudesse participar da ordem com uma outra mentalidade, com outro pensamento, mas sempre em prol da advocacia. E eu acho que nós somos todos iguais. Sim. Independente do tempo de carreira, independente do cargo que nós ocupamos, que ocupemos no futuro, eu acho que o importante é a gente se unir. E essas experiências que eu tive, e essas são algumas das experiências, algumas eu prefiro não contar, porque eu vou ter que falar de nome de pessoas e eu acho que não é interessante. E as relações
que eu construí em torno da minha vida. Que legal. Com os colegas, com os professores. Você vê que Lauro Coimbra, ele foi presidente da comissão de estágio na OAB, e eu fui a vice-presidente com ele. Trabalhei com Rivelina Amaral. Tive a oportunidade de trabalhar com Karina De Bortoli. Hoje estou próxima de presidente Risk, que eu aproveito sempre para agradecer a oportunidade que ele me deu. É bom ressaltar que é um trabalho voluntário, é um trabalho... Há quem diga que não, algumas pessoas não acreditam. E como é que você chegou na OAB? Aí, e como você falou, você trabalhou como vice junto com o Lauro, isso eu já estava mais ou menos engajada. Como que você chegou lá? Então, eu trabalhei um pouco na campanha, mas nunca houve promessa, né? Eu trabalhava porque eu gostava. Uhum. E um dia eu perguntei ao presidente Risk se eu poderia trabalhar com uma comissão diferente. E ele perguntou: qual comissão, Silvia? Comissão de Orientação às Drogas. Nunca existiu, nos 90 anos da OAB, salvo engano, nunca existiu uma comissão que tratasse desse assunto, que é importante. Sim. E eu me recordo que o presidente me fez algumas perguntas. Você tem membros? Eu, sim. Tem projeto, sim. Não tinha nada. Não tinha nada, nem membros. Ousada. Eu corri atrás dos membros, fiz o projeto, fiz uma reunião, participei de uma reunião com o Dr. Alberto, expus todos os pontos e a comissão começou a existir, isso em 2019. E até hoje, graças a Deus, sou muito grata e eu continuo na presidência dessa comissão. Nessa comissão. É um trabalho bonito. Eu sempre falo assim, o trabalho da OAB do Espírito Santo, nós temos uma máxima, um slogan que não é brincadeira. A OAB do Espírito Santo está de portas abertas para a advocacia, começando pela seccional e se estendendo por todas as subseções. Então, o advogado hoje ele tem uma casa da advocacia no estado inteiro, se dispor. Nós, eu acho que fica até complicado falar, porque eu faço parte da gestão. Hoje eu me sinto muito honrada, Carla, em fazer parte. Estou secretária-geral adjunta, junto com um time maravilhoso. E depois de iniciada, na época em 2019, iniciada como presidente da Comissão de Orientação às Drogas, nós começamos a debater sobre esse assunto em escolas, fazer trabalhos, cursos, palestras. E eu acho que abriu a mente das pessoas. Porque as drogas elas não são como antigamente, elas não estão longe da gente. Infelizmente, elas estão cada dia mais próximo de nós. E elas acabam reverberando na sociedade como um todo. Violência doméstica. Sim. Trânsito, as violências em geral. Tem todos os efeitos colaterais, né? Infelizmente. Logo depois o professor Lauro, né, eu falo professor, eu sempre esqueço, é professor, é doutor, ele me convidou para fazer parte com ele da comissão de estágio, fiquei com ele por 1 ano, depois ele saiu e eu saí também. E agora nessa última gestão, o presidente Risk me fez esse convite, que eu me fiquei extremamente honrada para participar da diretoria executiva como secretária-geral adjunta. É muito trabalho, mas é gratificante, Carla, é gratificante. Que bacana. É gratificante. E você, como é que é o seu papel na corregedoria? Então, eu estou corregedora geral também, mas eu também quero dar os louros também para o doutor Rodrigo, que é um corregedor adjunto, que atua junto comigo. Esse papel da corregedoria, ele é muito importante, né? Nós fazemos um trabalho muito junto com o TED, muito próximo com o TED, com a ouvidoria. O Tribunal de Ética, né? A gente fala TED, Tribunal de Ética e Disciplina, e ouvidoria. Eu costumo dizer que não é fácil, porque trabalhar com julgamento de colegas é uma parte complicada. Sem dúvida. Mas alguém tem que fazer. Tem. E também tem esse outro detalhe, a gente sempre tem falado, principalmente para os jovens advogados, quem está iniciando nessa carreira. É importante que vocês saibam que é uma carreira muito difícil, mas não impossível, e que vocês tenham um carinho especial. Salvo engano, são 2 profissões que você tem que passar por uma prova, que é Ciências Contábeis e a nossa. São só essas 2. Então, você já tem um sacrifício, são 5 anos de estudo, passar pela prova da ordem. Então, para você começar a enxergar com mais um respeito pela profissão, um respeito por você, para que vocês não possam cair em tentação. Eu costumo dizer, Carla, que nós não somos perfeitos. Ninguém. A advocacia é uma profissão muito complexa. Errar é humano, em algum momento onde nós pode vir a errar, mas desde que não seja proposital. Então a gente sempre fala, e a gente sempre fala para todos os advogados que
como o nosso estatuto já mesmo fala, não há hierarquia entre juízes, Ministério Público e advocacia. E a OAB luta por respeito pela nossa classe. E que nós sempre pedimos para que nós, advogados, tenhamos respeito também. O trabalho na corregedoria é bem intenso. Eu tenho um funcionário, um assessor, que é um menino fantástico. Eu gosto sempre de dar os louros, né? O Michel trabalha comigo, é um advogado. É um trabalho complicado. Eu digo que julgar um outro colega não é aquilo que a gente gosta, mas é aquilo que deve ser feito, é necessário, para que a nossa OAB seja mais respeitada. Sim. E você já sofreu, assim, alguma represália de algum colega, alguma... Não, até o prezado momento, não. Graças a Deus, não. Ainda bem, às né? vezes, deixa quieto. Não, represália de... Não, às vezes a gente sabe que deve um ter olhar alguma diferente, animosidade, um olhar claro. diferente já, mas nada muito sério, não. Nada sério, não. Graças bom, a Deus. Que bom. Eu costumo me dar muito bem, né, com as pessoas. Eu tenho uma facilidade para me relacionar. Óbvio que se nem Jesus Cristo conseguiu fazer com que todos gostassem dele, não seria eu. E além desse trabalho todo, tem a parte administrativa, a parte do inventário, que é uma parte nova que nós vamos sistematizar em todo o estado. Tem a parte administrativa que é bem ampla. Nós estamos também com um projeto novo dentro da ordem, porque nós acreditamos, tanto o presidente quanto toda a diretoria, e eu comungo do mesmo pensamento, que nós somos uma entidade classista muito importante. Sim, sem dúvida. Mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Sem dúvida. Mas nós temos um pensamento muito voltado para a advocacia, um pensamento em fazer um trabalho voltado para a advocacia, mas também para a sociedade. E a gente acabou de falar aqui na comissão de drogas, de orientação às drogas, e enquanto o uso abusivo de álcool, de outras drogas, ele pode alcançar, inclusive, a violência doméstica. E nós iniciamos um projeto muito, muito especial, que foi iniciado pela 16ª subseção de UNA, que é a implantação da Sala Lilás em delegacias, onde não existam delegacias das mulheres, delegacia especializada da mulher. Com qual intuito? Com o intuito de fazer com que aquela mulher que já se encontra em estado de vulnerabilidade, e é importante que se diga, não só a mulher, é costume falar da mulher, mas a gente sabe que a violência doméstica no lar, ela acaba reverberando também nas crianças, em idosos. Sim. É um problema, eu costumo dizer que é uma das maiores violações de direitos humanos dos últimos tempos. Sim. E a OAB, ela cumpre esse papel social. Nós temos essa noção, é constitucional, nós devemos cumprir essa função social. Então, esse projeto foi iniciado na 16ª subseção de UNA, implantado na delegacia de Ibatiba, onde a criação de uma sala lilás para receber mulheres que sofreram violência doméstica, para que ela seja um momento de escuta, para que ela não passe novamente. Eu costumo dizer que existem homens maravilhosos e mulheres maravilhosas. Eu sou uma feminista que costuma trabalhar em conjunto com os homens. Eu acredito que nós não chegaremos em lugar nenhum brigando uns com os outros. Eu acredito firmemente nisso. E esse trabalho foi criado em Ibatiba e a intenção do nosso presidente é fazer com que ele seja estendido a todas as subseções do Estado. Que bacana. Onde não tem... Onde não tem a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Então, onde não tem Delegacia da Mulher, essa sala lilás seria montada. Isso, porque as subseções, elas são bem dinâmicas. Existem algumas subseções, por exemplo, a de Vila Velha, que é só município de Vila Velha. Mas em algumas subseções, por exemplo, Colatina... Congregam outros municípios. Por exemplo, Pancas. E a ideia é levar esse projeto também para outros municípios. Então, Colatina, por exemplo, a gente pode fazer em Pancas. Aliás, nós temos 20 subseções. Em breve teremos a 21ª em Pinheiros, que é uma alegria imensa para nós. Nós estamos numa gestão que está construindo, né? Nós estamos construindo essa relação entre seccional e subseção. Na verdade, estamos dando continuidade a essa relação que já foi construída na última gestão, no início da gestão anterior. Silvia, você é mais apaixonada pelo direito criminal ou pela OAB? Porque você fala com um entusiasmo tão grande que eu estou assim, emocionada até. Essa pergunta é difícil responder. É difícil. Que bom que eu consigo passar isso. A gente não tem dúvida que você, assim, você se doa para a classe.
para a ordem, esse trabalho. Verdade. E a gente sabe que é um trabalho voluntário, Sim. é um trabalho árduo. Sim. Né? Imagino, você não tem nenhuma história para contar de estrada, não? Porque tem muita estrada. Nossa, olha só, a gente vive viajando, né? A gente está sempre por essa continuidade, esse início que foi dado pelo presidente Risk na última gestão de relacionamento entre as subseções, que é importante falar. Quando a gente fala em OAB do Espírito Santo, as pessoas acreditam que é a seccional. Aqui está no centro de Vitória. Mas não existe, não tem como nós fazermos um trabalho real sem a participação das subseções. Eles são imprescindíveis. Não, vocês rodam bastante, a gente vê. Nós temos alguns projetos bem interessantes. Ano passado, nós passamos 5 dias em uma van, percorrendo o estado, salvo engano, 13 subseções, com um dos maiores criminalistas do Brasil, o Dr. S. Quaresma. Sim. E ele esteve conosco dentro da van. Então a gente dormia no local, acordava em outro. Então tomava café no hotel, saía de lá, ia direto para uma subseção, tinha palestra. Dali a gente almoçava em outro local, jantava e ia para outra subseção, e aí continuamente durante 5 dias. Foram as 13 subseções. Foi incrível. E ali, naquele momento, eu me senti muito feliz. Foi uma realização. Esse contato com o colega, ele é muito especial. Sim. Eu sempre falo, né? Eu tinha vontade, eu fiz administração, mas eu tinha vontade de fazer direito e psicologia. Seria a minha terceira opção. Ah, é? E ainda está na lista psicologia? Acho que eu já passei. Não é que eu passei da idade. Eu acho que é sempre tempo para tudo, mas eu acho que hoje não faria. Eu nunca diria nunca, né? Mas essa relação, sabe, um olho no olho com o colega, ela não tem explicação, não tem explicação. Por isso que você perguntou assim, Silvia, você gosta mais do direito criminal ou você gosta mais dessas atividades que você tem realizado na OAB? É muito difícil, porque essa atuação junto à OAB, ela é única. Essa oportunidade de estar aqui com você, de conversar com colegas no estado inteiro, de conhecer advogados da OAB do Rio de Janeiro. Sim. Eu tive a possibilidade de Cuiabá, São Paulo, colegas de Minas Gerais. Então essa relação construída, dificilmente eu conseguiria fazer sozinha dentro do seu escritório. Você não consegue. Sim, é única. Então, ano passado nós ficamos 5 dias e o Dr. S. Quaresma nos acompanhou na van. Uhum. E esse ano nós fizemos novamente. Essa é uma ideia do presidente Risk também. Ele também ele não vai na van porque ele é um pouquinho mais alto, né? Ficaria desconfortável. Mas esse ano ele inclusive fez até uma palestra, juntamente com o novo convidado, que foi o Dr. Nestor Távora, também um dos maiores criminalistas também. E é interessante, as pessoas sempre perguntam, por que um criminalista, né? O presidente Risk sempre faz essa pergunta, né? Todos os anos ele faz essa pergunta para os advogados e geralmente eles pedem para que nós consigamos trazer um advogado criminalista. Ele é trabalhista, né? Risk é trabalhista. Mas ele tem um carinho muito especial pelos criminalistas também. Por todos, né? Não, porque por ser trabalhista, às vezes as pessoas falam assim, ele comunga. Ele trabalha para todo mundo. Tanto que ele abre, no final do ano, ele abre sempre uma enquete. Vocês querem um advogado de que área? Uhum. Então, o próprio advogado é quem escolhe quem vai percorrer. E sabe qual a importância disso, Carla? Eu acredito que se a gente trouxesse esse advogado, e nós fazemos muitos trabalhos, muitos eventos, palestras na seccional. Muitos advogados não teriam oportunidade de assistir. Sim, sem dúvida alguma. E esse trabalho de levar um advogado de renome nacional para dentro das subseções, ele é muito importante. Sim. Além desse trabalho da diretoria, eu acho que é importante ressaltar também, a OAB do Espírito Santo não se restringe só à diretoria. São os conselheiros, os membros de comissão. Hoje nós temos cerca de 88 comissões ativas, só na seccional, fora as comissões do interior. E são pessoas que trabalham também de forma voluntária. Ah, sim. Mais ou menos 1.700 advogados fazendo parte dessas comissões. E esse trabalho é importante. Nós abrimos a nossa OAB para todos os advogados, todos. É feito um edital para aqueles que têm interesse em ingressar. Trabalho não falta.
Não, Se você tiver boa vontade e amor pela profissão e quiser ajudar, você compareça. Compareça aos eventos, converse conosco. Tem uma outra coisa que nós fazemos também, que essa gestão faz, é que nós temos plantões que a diretoria recebe os advogados. Vocês podem Isso entrar é em contato. É importante. E não tem nenhuma história assim de plantão muito movimentado? Os plantões, geralmente, eles não são imprevisíveis. Os plantões, normalmente, há uma agenda, a secretária da presidência tem uma agenda, em que nós já temos, por exemplo, eu normalmente atendo às quartas-feiras. Uhum. Mas é disso que eu vou segunda, terça, quarta. Como você disse, a nossa paixão, porque eu considero que quem está ali atuando, e é verdade, não comece, porque se torna uma paixão. Meu marido, eu lembro que eu estava num evento e eu falei assim que a OAB era minha segunda casa. Aí meu marido fala assim, segunda? Você passa a não ter sábado. Advogado não tem, né? Não tem, não. Sábado, domingo, ainda mais feriado. Criminalista, né? Não tem, mas a OAB faz com que isso fique um pouco mais difícil. Mas eu vou falar para você, tá sendo uma experiência tão incrível e Legal. a OAB tá sendo uma escola para mim que Bacana. não tem nenhuma experiência na minha vida, nenhuma, que eu possa dizer que serviu de aprendizado maior. Que legal, que bacana. Silvia, agora a gente entra num estágio do bate-papo aqui, que é um bate-bola, Bora lá. tá? Nunca diga para um advogado. Principalmente para o que está iniciando a carreira. Você não é capaz. Você é capaz de tudo, mais do que você pensa. Alvará é? Ai, tudo de bom. Tudo de melhor. Justiça é? Justiça. Nós esperamos que um dia ela seja igualitária. Audiência presencial ou virtual? Aí vai depender do caso, mas como a gente sempre leva para o lado dos colegas advogados, principalmente do interior, às vezes a virtual, principalmente quem mora fora dos grandes, né, da capital, ela tem sido bem interessante. Processo físico ou eletrônico? Eu sou da época do físico, né? Mas eu acho que eu estou me rendendo ao eletrônico. Direito nas redes sociais? Eu acho que é extremamente necessário, até para informação, mas deve ser feito com muita responsabilidade. O que mais te irrita num processo? Eu acho que todo advogado reclama, amorosidade, né? Se não fosse advogada, seria? Ou administradora, como eu falei, né, inicialmente, ou psicóloga. Legal. Silvia, foi um prazer te receber foi todo aqui, meu. conhecer um pouco mais da sua história, esse conhecimento todo, essa sua experiência. Muito obrigada. Nossa, e Carla. olha que você foi privilegiada aqui na Casa Cor. Hoje o nosso cenário está aqui. Carla, eu que agradeço, foi incrível estar com você. Realmente, aqui fica difícil até prestar atenção, porque o cenário ao redor é maravilhoso. E agradeço a você pelo convite. E aí, como eu disse para você lá fora, né? Um misto de apresentadora, de advogada apresentadora. Muito obrigada. E essa ideia é fantástica. Legal. Eu vou começar a participar mais, passar para os colegas para te assistir, inclusive, porque eu acho fantástica. Obrigada. Obrigada, viu? E para vocês, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilha, para não perder outras entrevistas. Mais uma vez, agradecendo ao Sistema OCB pelo apoio e patrocínio e até a próxima!